Mano, e se o Goku enfrentasse o Iruat com praticamente todo o arsenal de Bleach? Será que força e velocidade seriam suficientes para vencer alguém que pode enxergar e alterar futuros? Eu sou Xenon, e hoje a gente vai analisar essa luta sem fanboyismo e sem simplesmente escolher o personagem que a gente gosta mais. Porque aqui não basta perguntar quem bate mais forte. A pergunta é, Goku consegue realmente finalizar Iruat antes que o The Almighty torne essa vitória impossível? Primeiro vamos deixar a versão clara. O chamado Comp Iruat considera Iruat com os poderes dos Shrifts disponíveis dentro dessa interpretação, incluindo habilidades que ampliam absurdamente o arsenal dele. O próprio conceito parte da ideia de Iruat absorver novamente os fragmentos de alma e reunir conhecimento e habilidades acumulados. Foi só um resumo de minhas pesquisas. Esta versão hipotética de debate de power scaling foi criada pelos próprios fãs, não é oficial. E entre tudo isso, existe uma habilidade que muda completamente a luta, The Almighty. Ele não funciona simplesmente como Iruat olha 5 segundos no futuro. A interpretação da obra de Bleach é que Iruat consegue observar uma enorme quantidade de possibilidades futuras e interferir nelas, inclusive evitando resultados que poderiam prejudicá-lo. E isso é um problema gigantesco pro Goku. Lá na fase final da saga Buu de Dragon Ball Z, quando o Majin Buu se transforma de Kid Buu mesmo na sua forma menos poderosa, poderia destruir a Terra com facilidade e, considerado uma ameaça para o universo, e destruindo planetas com facilidade. Então, Goku ainda no Z enfrentava inimigos que ameaçam o universo. Mais na frente em Dragon Ball, Super na luta contra o Bills. Goku na sua forma God mesmo não tendo a capacidade de se equiparar ao Bills. No confronto, os socos fortes dele poderia destruir o universo inteiro. Chegando no nível multiversal, vamos para o torneio dos universos 6 e 7. Goku luta contra o Hit com seu salto temporal. Na luta, o Goku conseguiu se adaptar à habilidade do Hit, que chegou a conseguir parar o tempo para 0,5 segundos. Para ser sincero, a adaptabilidade do Goku poderia ser útil contra o Yhwach. Lá na frente, torneio do poder, aqui a escala chega em outro patamar. Goku com seu instinto superior capaz de desviar de ataques com seu corpo reagindo sozinho, e uma velocidade que possivelmente superior ao da luz. Então temos um personagem que acumulou força absurda, velocidade, experiência contra técnicas temporais e uma forma de combate baseada em reação automática. E é exatamente por isso que eu não trataria Goku como alguém que simplesmente vai entrar na luta e perder porque Yhwach tem uma habilidade quebrada. Goku provavelmente não começaria usando tudo de cara. Ele avançaria, testaria Yhwach e, percebendo a diferença de habilidade, aumentaria o nível. Um Kamehameha poderia ser suficiente para decidir a luta se Goku conseguisse acertar um ataque realmente definitivo. Só que Yhwach ativa o The Almighty. E aqui começa a parte complicada. Ele não está simplesmente vendo um único futuro. Yhwach descreve o futuro como inúmeras possibilidades e consegue enxergar e manipular essas possibilidades. Goku percebe que atacar Yhwach diretamente não resolve o problema. Mesmo que ele encontre uma abertura e consiga derrotá-lo, o The Almighty permite que Yhwach altere futuros em que sua derrota aconteceria. Então Goku teria que fazer algo muito mais difícil. Encontrar uma maneira de vencer que não possa ser contornada pelo poder de Yhwach. E é aqui que a adaptação do Goku começa a importar de verdade. Ele já demonstrou contra Hit que consegue compreender uma técnica temporal durante o combate e mudar sua abordagem. Mas o The Almighty é diferente. Yhwach não está simplesmente criando uma janela curta para atacar. Ele está lidando com possibilidades futuras e pode agir sobre elas. Então a pergunta não é se Goku consegue acertar Yhwach. A pergunta é, existe uma situação em que Goku consegue finalizar a luta e Yhwach não consegue transformar aquele resultado em outro futuro? É isso que decide a batalha. Então, vamos fechar essa luta. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema nunca foi decidir quem é mais forte. Em força, velocidade e capacidade de combate, eu coloco o Goku acima. Mas isso sozinho não resolve a batalha. O verdadeiro obstáculo é o The Almighty, porque Yhwach não precisa necessariamente trocar golpes com Goku no mesmo nível. O poder dele permite enxergar possibilidades futuras e interferir nelas. E no confronto final de Bleach, ele demonstra algo ainda mais importante. Depois de ser colocado em uma situação que levaria à própria morte, ele consegue reescrever esse futuro. Então vamos pegar o argumento mais forte a favor do Yhwach. Goku pode ser infinitamente mais rápido
Mas como ele impede alguém que consegue alterar o futuro? E essa é uma pergunta válida. Eu não vou fingir que existe uma resposta simples. Só que existe uma diferença entre ter uma habilidade capaz de mudar o resultado e ter demonstrado que essa habilidade consegue superar qualquer diferença de poder, velocidade ou situação possível. O The Almighty é extremamente poderoso dentro da lógica de Bleach, mas transformar isso em Yhwach pode escolher qualquer resultado que quiser contra qualquer personagem já é uma conclusão que precisa ser demonstrada. E é aqui que entra o Goku, porque a obra de Dragon Ball é justamente a história de um personagem que encontra adversários com vantagens que deveriam tornar a luta impossível e durante o combate descobre como diminuir essa vantagem. Contra Hit, por exemplo, Goku não simplesmente ficou mais forte e pronto. Ele percebeu o funcionamento do salto temporal e encontrou maneiras de reduzir a eficiência da técnica. Goku não precisa entender uma habilidade completamente antes de começar a responder a ela. Ele pode descobrir o problema enquanto luta. E isso é importante porque Yhwach também não está lutando contra um alvo parado. Quanto mais Goku aumenta a pressão, mais decisões Yhwach precisa considerar. Se Goku ataca diretamente, Yhwach procura um futuro favorável. Se Goku muda da abordagem, novas possibilidades entram em jogo. Se Yhwach consegue antecipar essas possibilidades, Goku precisa mudar novamente. Então essa luta vira uma disputa entre duas formas completamente diferentes de adaptação. Goku adapta o que faz. Yhwach tenta adaptar o que vai acontecer. E aqui chegamos ao ponto que pra mim decide o confronto. Yhwach precisa transformar a vantagem do The Almighty em uma condição concreta de vitória. Ele precisa impedir Goku de finalizar a luta, encontrar uma forma de sobreviver às diferenças absurdas de atributos e, principalmente, produzir um resultado que realmente coloque Goku em uma situação da qual ele não consiga escapar. O Yhwach pode ver qualquer futuro, ou até milhões de futuros, e nele sempre será o Yhwach sendo derrotado. Mesmo que reescrever o futuro para que a morte dele não aconteça para voltar à vida, ele poderia levar um one-shot que já vai de base. No máximo, o Deus Super Saiyajin já é o suficiente, Goku vence. O Goku não precisa apelar para o instinto superior. Não é porque Goku é Dragon Ball e Dragon Ball sempre ganha. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. E também não é porque o The Almighty não funciona. Ele funciona. E é justamente por funcionar que essa luta é interessante. O Yhwach consegue transformar uma luta que deveria ser decidida pelos atributos em uma disputa de possibilidades. Só que na minha leitura, ele não demonstrou uma condição de vitória suficientemente consistente para impedir Goku de explorar sua vantagem física e sua capacidade de adaptação. Então, se eu tiver que escolher um vencedor usando as versões que estamos analisando e sem inventar resistência ou habilidade que nenhum dos dois demonstrou, eu fico com nosso Goku. Yhwach torna a luta extremamente complicada, mas complicada não significa impossível, e essa é a diferença. Agora me diz, mano, qual é o argumento mais forte que você usaria para provar que o Yhwach consegue vencer o Goku? Se você assistiu até aqui, poderia deixar uma like e dar dicas como posso melhorar as minhas análises. Até o próximo vídeo.